Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tudo Pode, porque aqui tudo pode. E não é só sobre Chiquititas, não é só sobre a sua infância, não é só nostálgico. A gente traz pessoas de verdade, com histórias incríveis, pra vocês se identificarem, pra ver se vocês conhecem, se vocês gostam da história, vão atrás pra conhecer um pouco mais. Eu estou aqui com o meu convidado lindo e maravilhoso, Vinícius. Seja bem-vindo. Clap, 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 cadê as palmas? Muito obrigado, Renata. Imagina, Obrigado por esse convite. É um privilégio estar aqui com você. E tenho certeza que teremos um tempo muito produtivo e gostoso. Eu quero conhecer você. Porque a gente chegou, eu falei, não vou falar quase nada com ele, porque eu quero realmente te conhecer. Eu sei que você é psicólogo, eu sei que você é pai. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre quem é você, de onde você veio, como que você chegou aonde você está. Uau! Ai, que intensa! Assim, você decidiu ser psicólogo desde criança ou foi alguma coisa que aconteceu na sua vida espontaneamente? Assim, nossa, eu acho que psicologia é a minha pegada. A psicologia, ela foi, na verdade, um grande desafio me reconhecer enquanto psicólogo. Quando criança, ali na escola, adolescência, eu sempre fui quem gostava de ouvir as pessoas e tinha aqueles conselhos um pouco mais avançados para a idade, conseguia observar. Quantos anos você tinha mais ou menos, você lembra? Acho que dos meus 10 aos... Porque assim, eu passei por um tempo na escola que eu sofria muito bullying. Por quê? Porque eu sempre me entendi gay. Ah. Então eu não conseguia me encaixar nos universos. Então eu não era amigo dos meninos, porque eu não queria aquelas brincadeiras, mas também não era amigo das meninas, porque as meninas olhavam assim, mas você é menino, credo. Brincar com menino. E você tinha mais ou menos uns 11 anos nessa época? Não, isso antes. desde antes. Então, Desde pequenininho? Desde pequenininho. Você se lembra, mais ou menos, a sua primeira lembrança quando você se identificou como gay? Assim, eu tô te perguntando como curiosa mesmo, porque vou te falar a minha situação. Eu sou amo pessoas, corpos, amo tudo. Então, pra mim, nunca foi uma questão de tipo... Mas mais difícil do que pra você, pra mim foi mais fácil porque eu sou mulher. Né? Que nesse quesito do sexual, essa parte questão sexual era muito mais tranquila, né? No conceito de ser mulher. O homem já tem muito mais opressão, ele já é cobrado de uma outra maneira. E estamos falando aí de 1900 e quanto? 2. Bem pequenirico, né? 1992. 1902 não, tá, não, gente? Tá, gente? Ele não é tão velho assim. O Botox não chegou ainda nesse ponto. Mas eu acho que eu nunca me entendi hétero. Eu nunca olhei pra uma menina de um jeito diferente. Nunca gostei do universo masculino no sentido da questão das brincadeiras, das conversas. Eu achava os meninos bobos. Eu era muito avançado, mais à frente. Mas com certeza era mesmo. E isso me identificava muito com as meninas. Porque as meninas são mais avançadas que os meninos, né? Sim. E aí, então, eu tinha essa questão. Então, eu acho que, sei lá... Eu não vou me recordar de muito antes, mas eu vou me lembrar dos meus 4, 5 anos na pré-escola, quando eu tinha aquele dia da fantasia, que você... Eu lembro que tinha um cabide com várias roupas, várias fantasias na escola, na sim? escola. Eles faziam vídeo de fantasia, eles colocavam Toda sexta-feira. Vocês não iam fantasiados de casa, Não. vocês se fantasiavam na escola. Isso, tá. E aí a gente podia escolher a roupa que a gente ia colocar. E aí as minhas fantasias, elas sempre eram, hoje a gente vai chamar de não binárias, né? Né? Andrógenas, né? Uma coisa... Então eu não conseguia, assim, não tinha coragem de pôr uma fantasia 100% feminina, até porque eu tinha medo que contassem pros meus pais, que absurdo, que vergonha pro meu pai. Ser julgado, então, né? Mas também ser criança, você tá vivendo isso no começo da sua vida, você não consegue pensar além disso, né? O seu drama naquilo é a sua vida, a sua intensidade é essa. Exatamente. Seus pais, eles te acolheram? Eles sempre entenderam? Ou teve um momento que, tipo, pera, vou ter que conversar com eles melhor pra eles entenderem? Eu tive uma relação com os meus pais muito, muito boa em relação a isso. Porque eu sempre fui mais delicado, digamos assim, mais sensível. E então, assim, minha mãe... teve as tentativas dela, né? Então, me matriculou na escola de futebol, aquela coisa toda, né? Mas eu entendia um movimento querendo fazer o bem, porque hoje, com toda a informação que a gente tem, em alguns casos ainda é tão difícil compreender. Imagina há 30 anos atrás,
quando tudo que os nossos pais tinham também como referência do que era a homossexualidade, era questões de doença, questões até mesmo de promiscuidade. O que se compara muito agora com a situação que a gente tá vendo da epidemia da varíola dos macacos. Sim, você viu? Absurdo, né? De repente, e aí o que é que as pessoas estão associando? Que a varíola dos macacos é uma doença de homossexuais. Mas já cometeu criança, já tem mulheres, já tem várias pessoas acometidas, né? E como justifica, né? Exato. É como falar que o HIV é o câncer gay, né? É um grande absurdo, até porque a gente tem um índice altíssimo de heterossexuais que contraíram o vírus do HIV. Nem sabem. E nem sabem, né? E aí a gente vai abrir um grande leque de uma discussão para além do nosso tema de hoje. É, com certeza. Porque Mas que a gente pode voltar e Eu conversar. adoro. Vamos falar sobre. Vamos falar sim. Eu quero saber da sua experiência agora, depois de você ter passado isso na sua infância. Como foi você sendo pai? Seu filhinho, sua filhinha tem quanto tempo? Eu tenho um filho. Um filho. O nome dele é Arthur. Ele tem quantos anos? Ele tem 13. É um adolescente! É um aborrecente. Eu tive uma experiência com uma casa que eu morava, e a moça, que era a dona da casa, ela tinha um filhinho que ela tinha adotado. E ele tinha 2 anos e 8 meses. Ela foi na terapeuta dela, e a terapeuta dela falou pra ela que essa idade ele começa a formar memórias e ter lembrancinhas mais pra construção do caráter. Você, como psicólogo, deve saber melhor do que eu, né? Uhum. E aí eles indicaram pra ela começar a contar, de certa forma, mas de uma forma lúdica, de que ele não nasceu da barriga da mamãe, mas que sempre foi o filho dela. Você teve essa questão ou não com seu filho? O Arthur, ele veio pra mim, ele nasceu pra mim ele tinha 7. Meu Deus! Um dia antes... A história do Arthur é incrível, porque a adoção do Arthur saiu dia 12 de julho, e o aniversário dele é 13 de julho. Ai, eu fico arrepiada. Olha, ai, meu Deus, que coisa linda. Ai, eu fiquei emocionada. Então e ele gosta de comemorar as 2 datas. Que lindo! Ele faz questão de comemorar as 2 datas. E se esquece, ele fica muito bravo. Ai, que coisa mais... Então a gente brinca que dia 12 ele nasceu pra mim, dia 13 ele nasceu pro mundo, né? E é muito legal. Então, assim, o Arthur desde sempre soube, então, ele conhece a história dele, né? Mas ele houve um vínculo muito forte. Uhum. Né? No primeiro momento, quando vocês se conheceram? Eu acredito que no primeiro momento, porque assim, o Arthur ele já era sobrinho biológico do meu ex-marido. Uhum. Então já havia um contexto familiar que nos apresentou. Ok. Né? Só que quando o Arthur veio e aconteceu a adoção, nós conversamos com ele e nós falamos: Arthur, agora legalmente você é nosso filho. Né? E ele chamava a gente de tio, ele chamava de tio Vini. E eu falei: mas você pode continuar me chamando de tio, né? A gente não precisa mudar isso. Porque a gente já entendia que ele, na cabeça dele, é complicado. Ele conhecia a história dele. Claro. Ai, eu quero muito saber. Então não tem só como virar uma chave e falar agora, né? E ele, de uma forma muito madura, virou e falou assim: não, mas se você que vai cuidar de mim, né? No caso, no plural, né? Se vocês que vão cuidar de mim, se vocês que vão me educar, se vocês que vão me corrigir, se vocês que vão me alimentar, acolher. Então vocês são meus pais. Ele falou? E aí ele começou a chamar a gente de pai. E nunca houve uma forçação de barra em relação a isso, né? E toda essa configuração familiar... me parece que é muito clara para ele. Obviamente que vai crescendo e vai entrando na pré-adolescência, e eu acredito que existam alguns conflitos, às vezes eu consigo enxergar esses conflitos, e na medida que ele vai permitindo, a gente vai conversando, a gente vai explicando, porque eu costumo dizer que a gente não tem que entender tudo, a gente tem que sentir tudo. Isso é intenso. E às vezes a gente quer entender e sentir pouco. Então, ele não precisa entender a história dele, ele precisa sentir a história dele. Que não é uma história fácil, que, ok, ficou legal depois, mas tem um antes. Pode contar o antes? Você ficaria confortável de contar? Se não ficar confortável, tudo bem, eu vou super entender. Não,
Se você quiser falar só dele. É que não passa por uma história só minha, claro, né? Eu entendo que tem um ex-marido, né? Tem todo um cenário. E aí eu não sei se eu me sinto no direito de abrir tanto essa a história dele. Mas o Arthur, ele tem mais outros irmãos, né? Então, ele convive com esses outros irmãos? Convive, mas eu acredito que às vezes passa essa interrogação, né? Por que eu não estou? Por que comigo? Né? E ele tem uma história muito difícil de antes, né? Não que agora seja das melhores, porque, pai e mãe que tá escutando a gente agora, você nunca vai ser perfeito, tá bom? Então, se permita errar, se permita falhar, se permita extrapolar ou, às vezes, faltar um pouquinho do limite. Faz parte de ser pai e mãe. Então, meu filho não tem vida perfeita só porque é meu filho. Claro, né? Claro. Não é receita de bolo, Não é né? receita de bolo. Todo mundo erra. Então, assim, mas existia um antes, né? E que mudou. Mas ele se lembra, ele viveu. Então, acho que à medida que ele vai crescendo e vai conseguindo formular melhor as emoções, os sentimentos, ele vai trazendo e a gente vai tentando não diminuir a dor, mas ajudá-lo a entender e assimilar todo esse processo, né? Então, você me perguntou sobre a questão de como contar, se isso é importante, é relevante. No caso do Arthur, isso não se faz necessário porque ele conhece a história dele. Então, qual que é o nosso papel hoje enquanto pais? É ser essa rede. Sim. Para que quando essa dor vier, a gente esteja ali para ajudar ele a lidar com esse sentimento, né? Sem diminuir, sem nos sentirmos traídos, porque há uma propensão muito grande de falar, nossa, mas olha, você queria ter vivido aquela vida, olha o que você tem hoje. Não, não é sobre aquela vida. Não é sobre aquela vida. É a vida dele. É a vida dele, exato. Não é um começo, um meio e um fim. Ele tá lá, tá vivendo ainda. Exatamente. Então, acho que a adoção, ela leva a gente para essa responsabilidade, principalmente a adoção tardia, de ensinar o filho, a filha, a lidar com a própria história. E a ficha do pai, assim, eu sou um pai, ela caiu no primeiro momento ou ela demorou um pouco pra cair? Te pergunto porque pra mim, como mãe, eu tenho uma filha de 4 anos. A minha ficha, e eu falo abertamente, demorou pelo menos aí uns 2 anos pra cair a minha ficha de que ela era minha efetivamente filha. Era uma coisinha esquisita que cresceu dentro de mim e que eu tava convivendo, aprendendo a entender e tal. Mas eu não me aceitava como mãe. Eu me aceitava como uma pessoa responsável por aquela criança. Aí eu, com muita psicologia, com muita conversa, com muita terapia, com muito acompanhamento médico pra entender depressão pós-parto, enfim, uma penca de coisas, pra entender o que eu tava passando, que era um processo difícil. Então eu imagino que pra mim, que sou mulher, que saiu da minha barriga, foi difícil cair a ficha, eu posso imaginar que pra um pai que não gerou e também não viu esse processo... Primeiro momento, né? Se isso te dá mas será que eu me sinto pai mesmo? Eu não sou só o cara legal que tô cuidando dele e ele tá grato por isso? Olha, Rê, como eu te disse, o Arthur tem outros irmãos, né? E aí a gente convivia e eu olhava os outros irmãos e eu pensava assim, nossa, podia ser meu filho. Não, ele tem uma irmã linda. Eu falava, podia ser minha filha. Né? Mas com o Arthur não existia isso. Com o Arthur existia até, eu acho que um certo afastamento. Um certo distanciamento. Só que a primeira vez que ele entrou na minha casa... Ai, eu acho tão lindas essas histórias. Alguma coisa mudou dentro de mim sobre ele. E mudou, assim, pra sempre. Que eu não consigo imaginar como era a minha vida antes do Arthur. Eu não consigo sentir, nem me lembrar como era o sentimento desse afastamento. Que eu falo, como que eu não conseguia estar perto? Não dá. Então, eu acho que foi muito, assim, de Deus pra mim. Né? Eu brinco com ele, que eu falo pra ele que... E isso é uma verdade, né? Desde de adolescente, mais ou menos, eu oro pela minha família. Né? Então eu orava pelos meus filhos. Então eu falo para ele, filho, eu não vi você sendo gerado durante os 9 meses, mas eu te gerava muito antes no meu coração. Sim, com certeza. Eu te desejava. E quando Deus me apresentou você, eu não corri dessa missão.
Dá um medinho? Dá, com certeza. E inclusive porque tava passando por um momento muito difícil da minha vida, né? Eu era recém-casado na época e eu pensava em ter filho agora. Que depois de um tempo de estabilidade. Então assim, o pessoal brinca, né? Fulano teve uma gravidez inesperada. Eu falei, eu tive uma adoção inesperada. Você não planejou. Eu não planejei, não tava no plano. O plano era daqui 5 anos. E foi logo no começo do casamento. Foi logo no começo, assim, não tínhamos 1 ano. De casados, mas casados. juntos vocês estavam há quanto tempo? 9 meses. Nossa, foi tudo você muito foi louco rápido. que nem eu. É que eu é. engravidei. A nossa diferença é que a sua adoção veio, a minha foi a barriga. Mas assim, a gente não tinha 1 ano de casado ainda quando aconteceu toda a situação que na época, na verdade, era pro Arthur vir morar com a gente, assim, passar um tempo. Tipo, uma experiência. Porque ele já tinha morado um tempo com a avó. 2 anos. Então eu falei, meu Deus, um menino de 7 anos que já morou 2 anos com a avó, agora vai passar um tempo, sei lá, Deus sabe quanto tempo com esses tios. Não dá pra ficar brincando com esse menino. Eu falei, olha, eu até quero, mas só se for adoção. Tipo, valendo. Só vou se for de direito, assim, se for certinho. Exato. Porque não é mercadoria, né? Não, exatamente. É uma criança, é uma pessoa. vida. E você, como psicólogo, tem essa construção toda na cabeça, né? Da primeira infância, segunda infância, que eu acho já incrível. Tem trauma demais pois na é. vida. Que natural, não é especial. Não é o Arthur também. Toda criança tem seus traumas, tem as suas. Enfim, são as rupturas que são até necessárias. Sim, faz parte do processo. Faz parte do processo. Cortar o cordão. Exatamente. Então, e foi tudo muito rápido. Quando a gente contratou um advogado, aí ele falou assim: não, agora vocês se preparem, porque vai ser uns 2 anos de gente vindo visitar a tua casa, entrando na tua intimidade, do nada. Porque é a questão da assistência social, e isso é um processo mesmo, né? E isso tem que ser feito. Sim, pra ver se aquela família não é uma família doriana. Exato. Né? Se é Só uma pessoa. propagandas. Eles também pensam, acredito eu, que da mesma maneira como você pensou. É uma criança, não é uma mercadoria. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, sim, essa família tá apta a cuidar dessa criança. E o fato de você ser casado com um homem, você acha que isso dificultou no processo de adoção ou não? Então, como o nosso processo foi um pouco fora do convencional, porque tinha ligação biológica. Biológica. Então, eu acho que a questão da ligação familiar favoreceu, né? E aí, essa questão de ser 2 homens ficou numa condição bastante minoritária. Ninguém lembrava, nem Ninguém pensava lembrou nisso. disso, Que bom. Mas o nosso advogado levantou essa questão. Falou, isso pode ser um impeditivo e tudo mais. E de 2 anos, isso começou em abril. Na primeira audiência. Já foi tudo feito. Será que não era porque ele era uma criança já maiorzinho? Eu não sei, eu te pergunto, porque eu nunca passei por esse processo, mas eu morro de curiosidade. Eu não tenho essa resposta. Ninguém sabe, foi Deus. O nosso advogado, a gente estava sentado assim, o nosso advogado, doutor Geraldo, ele baixou na cadeira, olhou pra minha cara e fez assim: o que está acontecendo? Isso nunca aconteceu antes. Porque o juiz só virou e falou assim: e como que o Arthur vai se chamar agora? E a gente olhou: Arthur? Mas não vai incluir o nome dos pais? Assim. E eu, pais? O que eu tô fazendo aqui? Gente, eu vim fazer a unha. A louca. Quem pais? Ninguém vai na minha casa, ninguém vai invadir minha privacidade, esse terror todo que me falaram. Não. Só foi. Era pra ser, tava tudo escrito. E aí eu saí de lá com medo. Porque primeiro veio aquilo, agora eu sou pai. Ele tem seu sobrenome? Ele tem meu sobrenome. Aí eu fico arrepiada, porque assim, é uma tradição que tá muito ligada na nossa criação, na nossa essência enraizado, né? Quando eu casei com meu marido, eu também coloquei o sobrenome dele, eu mudei meu nome. Ai, mas por que isso? Isso é tão século passado. Eu acho tão bonito. Eu acho, é uma família, e a família é uma coisa tradicional, mesmo independente da sua configuração. Às vezes a família é de 2 pessoas. Não necessariamente um homem e uma mulher, não necessariamente um adulto. Às vezes é uma mãe, um filho, um pai, um filho. É uma família. Essa é a família da pessoa. Então a gente tem que aprender a respeitar. E o seu filho, como que é? Agora tá um pré-adolescente em casa. Ai, meu Deus. Como é ter um pré-adolescente? Você pensa muito de, nossa, quando eu fui adolescente eu fazia essas coisas. Ou não? Eu penso, porque eu tenho medo de errar.
Então, às vezes, a gente fica muito assim, né? Porque quando você... Eu falo que eu tenho uma vantagem hoje, que ele tá morando com meu ex-marido. Então, a gente se vê a cada 15 dias, aos finais de semana. E as férias, né? Inclusive, hoje... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai lá pra casa. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Então tá super ansioso pra receber o filhote. Daqui a pouco chega aí uma mensagem. E aí eu falo que eu tô em vantagem, né? Porque hoje eu sou o pai legal. Aham, é o pai onde eu não quero ficar aqui, vou brigar com meu pai, vou pra casa do outro pai. Hoje eu sou o pai legal, mas eu sei que quando ele vir morar comigo, eu falo pra ele, você sabe quando você vir morar comigo, o caldo vai entornar. Vai ser outro esquema. Outro esquema, né? Mas a gente tem umas conversas muito legais, umas conversas muito sérias. Ele é muito inteligente. Ele tem uma expertise pra vida, assim. Acho que a vida fez ele ter isso, uma casca, né? Uma casca. Então, é alguém que dá pra gente conversar de todos os assuntos. Ai, que delícia. E assim, eu não tenho maturidade pra ter um filho lindo do jeito que é adolescente, gente. Quero imagens. A gente foi... Ele fez 13, né? E aí ele fez 13 lá com o pai. Então, quando ele veio, a gente saiu pra comemorar. Levei ele pra comer e tal. E aí, levei ele desse tamanho? Não, tá quase do meu. Brasil. A minha de 4 tá desse tamanho já. Falei, meu Deus do céu. Aí levei ele no beco do Batman. Ai, que delícia. Porque eu falei, à tarde, né? Dá pra levar, tá tranquilo. Aí levei ele no beco do Batman, aí começamos a fazer umas fotos. Aí eu falei, meu pai amado, não que menino consigo. Mais lindo. Ai, nasceu daqui. Não. Você sabe que eu sempre falei pros meus bichinhos. Eu sou veterinária também. Eu sempre falei pros meus bichinhos: você saiu daqui, ó. Eu sinto aqui a cicatriz da cesárea. Não faça isso comigo. Eu sou sua mãe, eu te gerei. Eu falo, pai biológico. Tem um cachorrinho que eu adotei, que assim, antes de querer ser mãe, qualquer coisa, meu sonho era ter dependentes meus. Tipo, coisas que vivessem a minha próximas, assim. E aí os animais sempre estiveram presentes na minha vida. Tanto é que eu abri mão de tudo pra fazer veterinária. Falei, não vou mais trabalhar na televisão, vou viver só da veterinária. E vivi 10 anos da minha vida função veterinária. Agora que eu liguei a chavinha e voltei pra área de comunicação. Mas eu abri mão de tanto amor. Então, quando as pessoas falam, amor de cachorro é igual amor de filho. Calma, não são amores iguais. Amor é amor. Amor, ele não tem forma, é o amor. Você ama os seus animais, você ama os seus filhos, você ama os seus pais, mas o amor é o amor. Você não pode quantificar e fazer uma comparação. Você ama mais ou ama menos? Não tem essa. Mas o meu amor pelos animais é visceral, assim, tipo, é dentro de mim. E quando minha filha nasceu, eu olhava pra ela e falava assim, gente, eu amo muito mais a minha cachorrinha que dorme comigo todas as noites do que essa criança que tá rachando o meu peito. Porque, querendo ou não, a gente passa por esse processo na maternidade. E é dolorido pra eu olhar pra criança e falar, não, é minha filha. Então eu imagino que também seja doloroso passar por esse processo de não ter o seu filho 24 horas por dia com você, não morar na sua casa, não ter que dividir. E isso pra você te pegou como? Faz muito tempo? Fazem 2 anos. Isso, 2 anos que a gente tá nessa configuração, né? Eu acredito que tudo é um processo, né? Quando nós nos separamos, nós conversamos com o Arthur e nós deixamos ele escolher com quem ele queria morar. E ele escolheu morar comigo. Só que nós estávamos morando em uma outra cidade, nós estávamos morando em Belo Horizonte. Eu ia voltar para São Paulo para morar com os meus pais. Eu estava em término de faculdade, estávamos em pandemia. Então, assim, ele ia ficar mais com os meus pais do que comigo, né? Então, eu conversei com ele e eu expliquei para ele que naquele momento não seria possível. E que o papai precisava se organizar, se estabelecer para poder trazê-lo, né? E ele entendeu super bem isso. E eu acho que esse momento era um momento que eu precisava também de me encontrar comigo de novo, né? Porque não que o casamento tenha sido ruim, nada disso, mas mudou a minha forma de viver por completo. Pensa, com certeza. Filho único. Não, gente, pelo amor de Deus, você foi casado quanto tempo? 4 anos. De repente, com o marido e um filho em casa. De repente tudo, mesmo. De repente mesmo. Tudo de uma vez. É muita responsabilidade. Eu precisava voltar um pouco a ser eu. Me encontrar, me reconhecer. Saber do que você gosta. Exato. Do que você o que te... E se conhecer, no sentido, ficar bem com você mesmo. Sim. Porque faz parte do processo, não de separação, eu digo de uma maneira geral, do luto, tudo mais.
a gente precisa aprender a conviver com a gente pra colocar pessoas à nossa volta. Ver o que ficou da gente. Exato. E construir os caquinhos de volta, né? Exato. Porque, meu Deus. É muita mudança, né? Quando eu falo ver o que ficou, é porque tudo muda. Muda. Então, assim, quando você... Até trabalho, né? Você sai de um trabalho, de repente você fica, quem sou eu? O que eu faço da vida agora? Mas pensa, você tava mudando de carreira. Tava tudo, mudando de cidade. Tava o filho mudando. Meu Deus do céu. A gente tava em pandemia. No meio da pandemia. Você acha que a pandemia influenciou? Nossa, com certeza. Jura? Mas então ela só acelerou um processo que de repente não, estaria... você diz o quê? Em tudo, todas essas mudanças todas que aconteceram. Eu acredito que a separação não. Porque foi bem no comecinho. Então vocês já estavam no processo antes mesmo da pandemia acontecer. Mas a pandemia, ela me resguardou. O que é ótimo. Porque a gente ficou em casa. Isso é ótimo. Porque aí você acaba... Eu tive tempo pra mim. Não né? querer despirocar e falar, agora eu vou trocar o poder. Não. E eu consegui dar passos para fora à medida que as coisas foram abrindo também. Foi muito legal. O governo foi me permitindo viver de novo. Você começou fazendo esporte? Não, eu comecei revisitando os meus amigos. Isso é ótimo. Eu me distanciei tanto deles, até pela questão de ter mudado de cidade, né? Meus melhores amigos, Bruna e Thiago. E, inclusive... Um beijo. Um beijo. E eu comecei assim... Eu acho que eu comecei numa ordem muito legal. Eu comecei voltando pro meu lugar mais seguro. Que meus é a casa pais. dos seus pais. Você foi bem acolhido? Muito bem acolhido. Meu Deus, ter mãe, ter pai... É tudo, sabe? E hoje eu falo pras pessoas... Porque, óbvio, eu saí de casa com 24... Cedo ainda, né? É cedo. Eu saí com 30. E já saí pra casar. Então você fica com aquela coisa de... Ai, minha mãe é chata, meu pai é chato. E pega no pé. E depois... Só que quando a tua configuração de vida muda... E você tem pai e mãe, você tem pra onde voltar. Você tem caminho, né? E às vezes pode não ser... A melhor opção. A melhor opção que você ache. Exato. Mas vai ser sempre o lugar da tua restauração. É tipo Pix. Yes. No meio da brincadeira, você fala assim, eu preciso dar um tempo. Vai aonde? Vai pra casa dos pais. Yes. Aí você fica um período ali pra... Olha, os pais vão respeitar o seu espaço, sua individualidade, porque eles já te conhecem. Vão entender que você tá precisando desse processo. E vão te acolher a hora que você puder sair. E você se restabelece e voa. Rapidinho. Durou um ano pra mim. Durou um ano? Eu fui um pouco mais rápida em todos os outros. Não, Mas é que a pandemia me segurou, né, Renata? Não, tem essa... Tem vantagem e desvantagem. Porque você sabia que ele também não tava lá fazendo outras coisas e não dava aquela ciúme, né? Você fica mais tranquilo. A pandemia te deu uma certa segurança aí. Me segurou, entendeu? Quem vai usar Tinder em épocas de pandemia? Mas eu não uso, viu? Eu usei e conheci meu marido. Olha, vou baixar, brincadeira. Amor, eu te ensino a curadoria de como achar gente que vale a pena no Tinder. Ai, olha, tutorial. Próximo podcast, você não pode perder. Renata vai te ensinar. Como arranjar um marido no Tinder. Mas sabe que eu tenho um amigo que ele também, acho que foram 10 anos de relacionamento com alguém que conhecia um aplicativo. Eu falo, aplicativo não é tudo perdido. Uma vez perguntaram pra uma pessoa assim... O que você acha de quem procura, né, tem perfil em aplicativo, site de relacionamento e tal? Aí a pessoa respondeu assim, olha, antigamente as pessoas se conheciam nas praças. Hoje as pessoas se conhecem na internet, né? Então o problema não é você ter, mas talvez como você use. Exato. Né? E aí... Tem gente que usa pra uma finalidade, tem gente que usa pra outra. Acho que o problema é encontrar, né, Renata? Eu acho que o que tem que valer é a conversa inicial. É tipo assim, vamos ser sinceros. Eu estou procurando um relacionamento. Eu não. E vem e põe na mesa. Plau! Quero isso, quero aquilo. Foi como eu fiz com meu marido. Eu tive eu dei Calma, deixa eu anotar. Amor, olha, pera. Eu tive 2 likes no Tinder. Meu ex-namorado, sociopata louco, e o meu marido. Então eu fiquei 2 anos com o meu ex-namorado e conheci meu marido, assim, 4 meses depois que eu tinha terminado esse relacionamento. Nesse meio tempo, minhas amigas me apresentaram pessoas. E eu vou te falar... Eu não confiava no meu dedo, porque meu dedo era podre. A das minhas amigas, meu bem do céu. Mas eu sempre fui muito nessa questão de ser sincera nas minhas expectativas. Como eu lido com pacientes que não falam, eles não se expressam como a gente... Você tem uma leitura aguçada. Uma sensibilidade maior do quando a coisa tá acontecendo. Então, eu consigo entender quando o homem tá disposto ou quando ele não tá disposto.
Mas aí eu cheguei no primeiro encontro e falei, olha, eu tenho 30 anos, eu não tenho mais paciência de conhecer gente doida sem futuro, que não quer nada com a vida. Eu tenho ovários e tenho úteros e eles vão vencer. Eu preciso produzir algo porque meu sonho é ser mãe. Você quer ter filho? Você quer casar? Beleza. Se não quiser, a gente se diverte, beleza, mas você saiba Só que... me avisa. Só seja sincero comigo, fale que você não está esperando a mesma coisa. Que eu vou procurar com outras pessoas enquanto a gente se diverte. Tranquilo. Não, eu quero a mesma coisa. Tá bom. E foi um mês, 3 meses depois ele me convidou pra mudar na casa, pra morar com ele. Aí a gente morou juntos 1 ano, fazendo test drive. E no final deste 1 ano eu falei, se você não me pedir em casamento e a gente não quiser ter um filho, a gente está meio que indo pro caminho errado. Posso pegar as coisas das minhas coisas e voltar pra casa dos meus pais? Menina, 1 semana depois apareci grávida. Eita, menino, aconteceu. E aí foi um choque. Porque a gente não pensava em filhos naquele momento. Mas foi valendo. E foi que nem você, tipo, vamos ter um filho. E vamos. E não parece que você passou a vida inteira ensaiando pra isso e agora é valendo? Mas é que a vida não permite ensaios, né? É que como eu sou atriz, já ensaiei algumas vezes. A gente faz uns ensaios aí. Mas não dá pra interpretar mãe, não dá pra interpretar pai, assim, sem saber. Quando sem a essência. Me conta, você planeja outros filhos ou não? Eu planejo, eu quero uma menina. Eu quero a minha princesa. E você pensa em adotar sozinho? Não sei. Acho que não. Eu pensei demais, né? Então não. Eu acho que você já respondeu. É porque assim, Renata, eu acredito muito em família. E eu acredito muito em ter alguém. E eu acho que é legal ter alguém. Né? Então eu quero me relacionar de novo, eu quero casar de novo. Tipo, não está traumatizado. Não. Foi muito bem resolvido. Tá tudo certo, e bola pra frente, vamos ser felizes todo mundo, que gente feliz não enche o saco. Ai, amo! Por isso que eu desejo felicidade a todos os meus ex. Alegria! Inclusive, os que são bem legais, eu indico as amigas. É só me chamar que eu passo os WhatsApps. E bichinhos, você tem? Bichinhos eu não tenho, Rei. Não tem porque não tem tempo, não tem porque não gosta. Ela vai me expulsar do podcast. Eu quero saber agora, nesse momento, você não tem porque não quer, não gosta ou não tem tempo de cuidar? A minha história com bichinhos, ela é um pouco traumática. Adoro. Por quê? Quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ter bichinho. Vocês moravam em apartamento? Não, a gente morava em casa com quintal gigante. Só que tinha que cuidar, né? E criança não cuida. Mas Meu filho fala, pai, me dá um cachorro. Eu falo, você não arruma nem seu quarto. Meu amor, aprende a limpar o bumbum, depois a gente conversa. Então, assim, a gente teve algumas experiências. A gente teve o Toby, a gente teve o Tommy. Cachorrinhos? Tudo com o meu nome. Só que eles sumiam, de repente, da minha vida. Entendi. Eles entraram e saíram. Entendi. E eu não sabia. Até passarinho voava, de repente, que você não achava nunca mais. Nunca mais. Então, acho que entendi o trauma dos bichos. Eles não permaneciam. Eles não permaneciam. Aí vem a pessoa do comportamento. Você não acha que isso daí pode ser um gatilho para uma síndrome de abandono? Olha só, pode ser, hein? Acho que eu preciso ir pra terapia. Joguei a sementinha. Vamos ver. Boa. E aí eu tive uma experiência com um cachorro que não foi muito legal. Fui no aniversário do meu primo e eu jurava que o cachorro tava preso, gente. Tava todo mundo cantando parabéns, o cachorro veio e mordeu o meu bumbum. Mas justo o seu bumbum? Justo o meu bumbum. Então, tinha um monte de bundas, ele foi na sua. Na minha. Deve ser boa, né? Oi, não ter vi. sido escolhida. Mas, se passar na minha frente, eu digo se é. Sou sincera. Ai, corta isso. Te machucou? Mas assim, machucou ou foi só o susto? Não, foi só o susto. Mas aí eu que não... Que raça que é? Se você me falar que era um chihuahua, eu vou ficar... Que raça que era? Eu acho que era um vira. Um vira-lata pequenininho, médio, grande? Médio, assim, meio assustador. A pessoa não tem medo, não. Tem trauma real. Assustador. Eu penso, tipo, nossa, deve ser um lobo. Aí era tipo um chihuahua. Não, mas até hoje eu tenho uma amiga que tem Yorkshire. Às vezes eu pego o Yorkshire dela e fico fingindo costume, né? Porque eu fico assim... E ele fica bem com você, o Yorkshire da sua amiga? Não, finge costume também, tá tudo certo. Uma coisa bem espontânea, bem natural, assim. Você assim, o cachorro... Super saudável, uma relação. Eu não tenho uma foto bonita com cachorro, gente. Porque eu acho que você não deve ficar muito confortável, que né? Eu não sou muito familiarizado. Mas eu acho que não ter tido na infância... Gato eu não podia, porque eu tinha alergia a pelo. Eu também tenho, e não vem com essa, não.
Gente, ela vai me fazer sair Não, gente, mas tem que... Olha, eu aconselho bicho, mas por um quesito só. Não é porque eu amo eles muito, não. É pela responsabilidade do seu filho de criar outra vida. Então, hoje é um plano. Hoje ele tem contato com o cachorro, lá na casa do pai dele, né? E é um plano futuro. Hoje, realmente, eu não tenho tempo. E aí, pra eu deixar um cachorrinho, um bichinho em casa sozinho, não funciona Não vale. A gente tá brincando, mas existe toda uma responsabilidade afetiva mesmo, né? Nos animais. E você não vai colocar uma vida na sua casa que você não vai amar e não vai cuidar, que a gente falou, né? E aí, eu tô organizando a vida pra ter esse tempo que eu quero ter. Me procura que eu te digo qual é a raça. Fechou. Vocês estão pensando em cachorro, gato, passarinho, você mora em apartamento, você me fala tudo, eu te passo um release dos animais que você pode ter. Eu trabalhei com comércio de animais numa empresa que eu trabalhei como veterinária técnica. E aí a gente vendia os bichinhos, né? Hamster, passarinho, essas coisas. E eu aprendi como fazer o manejo deles e para que tipo de cliente é o mais indicado cada animal. Olha que legal, pelo perfil de pessoa, Exato. né? E é uma sensibilidade que eu tinha, mas que, assim, não era uma coisa exigida pela rede. Era uma coisa que eu tinha vontade mesmo e eu tinha essa sensibilidade de perceber. Essa família vai se dar bem com passarinho, essa família vai se dar bem com ratinho, essa família vai se dar bem com gato, cachorro. Então, quando eu te falo isso, a gente vai ter como as figurinhas, eu te falo qual vai ser melhor pra você. Perfeito. E legal que você conhece de pessoas também, hein? Exatamente. Isso é bom. Exatamente. A gente lida com tudo, gente. Eu gosto de coisas que são espontâneas. Show. Eu quero saber um pouquinho mais do seu lado religioso. Você é pastor? I'm pastor. Yes. Você é um... Ai, gente, é tão clichê falar isso. Ai, você é um pastor gay. Yes! Oh, my God. Eu ia trazer uma Bíblia rosa, inclusive. Me fala que eu te dou uma capinha de strass pra ela. Eu quero! Olha, você vai fazer essa ponte. Gente, vou providenciar, pode deixar. Eu adoro, meu carimbo tem strass, meu teto tem strass. Eu vou te dar uma capinha pra... É pra essa Bíblia, desse tamanho. Eu usei muito tempo a Bíblia da Mulher, inclusive, que é uma Bíblia com estudos maravilhosos. Gente, a Bíblia da Mulher é tão rica. Se você gosta de Bíblia, você tem que ter uma Bíblia da Mulher. Eu tenho muita curiosidade de ler a Bíblia com esse anseio, sabe? De, eu amo ler a Bíblia. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu não tive muito afeto, até porque o padre que me deu a minha primeira comunhão era meio safado. Uou. Tem muitos desses, né? Yes. A gente vê os documentários aí. Tem Não muito... só padre, pastor, Exato, pastores. todo lugar, né? E você se tornou pastor há quanto tempo? Eu sou ruim de matemática. 8 anos. Então você já tinha seu filho? Não. Ainda não? Não. O Arthur tá comigo desde os 8, né? Então, 4 anos que ele tá comigo. 13. Vai fazer 5 anos. Matemática, Ai, gente! Vocês ajudam aí. Fica só olhando pra gente. Vocês têm calculadora. 5, né? Vocês estão favorecidos, Essa produção, te contar. Gente, no próximo programa a gente vai precisar de ponto eletrônico, vai precisar de calculadora. Boa, gostei do pum. Já que aqui tudo pode, me fala como que você se tornou uma pessoa religiosa com a sua, não preferência, mas a sua orientação. Tá. Pra eu responder a tua pergunta, posso ir pro meu objeto? À vontade. Pode, fique à vontade. A produção pediu, produção eficiente, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, tô pagando que é uma fortuna. Pediu pra eu trazer um objeto que remetesse à minha infância, né? E aí eu trouxe a Bíblia. Eu quero muito entender. Trouxe Essa Bíblia tá bem surradinha. Não, ela não é da infância, tá? Essa você usa hoje? Eu uso hoje, mas é porque eu uso bastante. Posso eu costumo ver? dizer que tudo que a gente usa bastante não fica intacto, tá bom? E eu gosto. Ela tem uma capa boa, né? Boa, é tipo boa. Um corinho, não é? Parece um corinho. Nossa. Eu ganhei da Mariana Maná, essa Bíblia, uma amiga querida, que acabou de ter filho, que também são 2 mamães. São 2 mamães? São 2 mamães. Ela acabou de ter o Levi, um bebê maravilhoso, lindo. Essa Bíblia, você tem ela há quanto tempo? Acho que quase uns 7 anos, mais ou menos. Faz tempo. Você lê todo dia? Eu leio, eu gosto. Tipo, você termina e começa, ou você abre gente, a pessoa que não tem noção, né? Você abre Eu gosto de fazer alguns estudos. Eu já li a Bíblia algumas vezes, né? Então eu vou mudando a forma de ler. A interpretação. Então às vezes eu mudo a Bíblia até por conta da linguagem. Tem a Bíblia, a mensagem, que é na linguagem de hoje, que é maravilhosa. Você lê, parece que você tá contando uma história. Então ela é muito gostosa. Mas por que eu trouxe esse objeto? Esse objeto? Porque minha avó, meus pais não eram evangélicos. Minha avó era.
Aham. E minha avó me levava desde os 3 anos de idade pra igreja. E aí, lembra que eu falei do bullying, da escola, que eu tinha dificuldade de entrar nos ambientes? A igreja foi um lugar Que te acolheu. que me acolheu e que eu encontrei um espaço onde eu podia ser eu. Né? Então, eu podia participar das coisas, eu podia fazer amizades, as pessoas não tinham um olhar tão... Depois que eu fui crescendo, começou a ter e não vai namorar, né? Começa. Aqueles questionamentos básicos. Mas até então, não. Então, eu aprendi a me relacionar com a Bíblia. E aí, os meus conflitos pessoais, internos, de quem eu sou e pra onde eu vou, eu comecei a encontrar resposta aqui. Então, as pessoas falam assim, mas você cresceu na igreja, pra você nunca foi difícil, você nunca achou que você tava pecando por ser gay? Não, porque eu fui abraçado aqui. Exato. Né? Eu não vivi essa experiência triste que muitas pessoas vivenciaram de pensar que Deus condenaria, lançaria para o inferno por conta da sua orientação sexual, porque a minha vivência me levava para um outro lugar. Né? A minha experiência me trazia para um outro approach. Para um outro level. Sim. Né? Eu não vou nem dizer que é acima ou abaixo, mas que me deu uma base de sustentação aí pra minha adolescência. Que foi extremamente importante pra hoje você ser um adulto saudável. Totalmente, né? Eu fui fazendo escolhas um pouco diferentes das dos meus amigos, né? E em nenhum momento enxergo essas escolhas como privação, mas que me pouparam de muitas coisas para que eu pudesse estar aqui com você às vésperas dos meus 30 anos, te contando uma história que nem todo mundo consegue Você viver. é muito novo ainda, gente. Você vai fazer 30. Faço 30 agora, em setembro, dia 8. Meu Deus, você tá passando pela crise dos 30? Jamais. Ai, eu passei, mas é porque eu tenho prazo de validade. Eu tô super feliz de chegar nos 30. Porque eu tô Chegou o cabelo branco já? Tem. Eu não tô vendo. Ai, vi um. Mas acho que é luz. Não, é verdade. Eu tenho 2. Eu tenho 2, é ótimo. Esse que é maior se chama Arthur e o menorzinho se chama Igreja. Entendo. Você vai ver depois que o outro lado começa a iluminar quando ele fizer 15. Aí a gente começa a ficar loira. Faz que nem eu, amor. Puxa na touca e tonaliza. Tô cada vez mais loira. Ou seja, o fundo da minha cabeça está grisalha. Mas o Arthur tira tanto, assim, os seus cabelos brancos. Ele já te deu algum filho preocupa trabalhão, gente, assim, né? do tipo, um susto? Aprontou alguma? Fez alguma coisa que você fala, meu, não acredito que você fez isso. A gente nunca acredita, né? Porque a gente sempre quer que eles façam tudo que a gente quer, né? E eles nunca fazem tudo que a gente quer. Eu ouvi uma frase muito boa de uma amiga minha, que ela falou que filho adolescente é o seu primeiro e único amor não correspondido. É, tipo isso. Porque você ama intensamente e o filho faz, sai, para de me beijar, me incomoda, deixa, para. E minha filha tem 4 anos, já faz isso. Não, o Arthur, ele tá mudando tanto. É aborrecência mesmo, não tem como falar de Não outro tem jeito. como, não tem. Ele sempre gostou de aparecer também. É leonino? Ele é canceriano. Ele é dia 19, né? Que você 13 falou. de julho. Dia 12 e 13. E ele sempre gostou muito de aparecer. Aí ele fez aniversário agora, e como eu disse, ele tava lá com o pai dele, eu postei no Instagram uma homenagem pra ele. E aí muitos dos meus amigos comentaram e tal. Aí ele, que sempre gostou de aparecer, eu falei, filho, olha quanta gente te mandou parabéns. Tal. Você não quer fazer um vídeo? A gente põe no meu Insta, porque ainda não deixa ele ter Instagram. Muito cedo ainda. A internet é um problemão. E aí, você não quer fazer um history agradecendo? Não, pai, credo. Ele quer aparecer, mas ele não quer aparecer na internet. Quem tá aí? Quem é você? Você virou um monstrinho. Virou a chave. Virou, não quer mais. Aí vai tirar Do foto. nada. Antes era, pai, vamos tirar foto? Agora é, pai, posso não aparecer na foto? Mas meu pai, o que eu faço agora? Mas do nada, assim. Do nada, Renata. Tipo, ano passado era a festa dele, vocês estavam todos juntos comemorando e esse ano ele já não quer mais. Ele ficava contando os likes que a foto dele tinha levado. Hoje ele não quer tirar foto. Pensa por um lado, ele vai deixar de ser influenciador e vai te trazer outro futuro. Ele quer ser médico. É bom que ele pare de mexer no Instagram. Ele quer ser médico. Porque se dá pra ser médico... Eu quis ser médica também, só que eu tenho distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, né? Sério? Você imagina a pessoa com 36 anos, comecei a tratar meu DDA e meu transtorno bipolar a 2. Fiquei 34 anos sendo doida. Um dia tá feliz, outro dia tá triste, um dia tá dormindo. E tudo isso assim, em tempos, assim. Picos de euforia, picos de... 35, tá? 34 anos, sem saber. Comecei a me tratar faz só 2 anos. Então, 2 anos da minha vida eu paro e penso, cara, é tão mais
fácil. Eu tinha feito umas 200 faculdades, porque eu consigo prestar atenção numa coisa. Eu não conseguia. E TDAH é tudo muito ao mesmo tempo, muito, né? É muita informação e você não filtra. Quando eu comecei a tratar, eu vou te contar uma experiência do primeiro dia que eu tomei o remédio. Eu tomei o remédio, não senti nada. Falei, gente, não tô sentindo euforia, nada. No final do dia, eu deitei na minha cama e falei, caraca, tudo que eu me propus esse dia, eu realizei. Eu fechei o olho e dormi. Fazia 10 anos que eu não dormia sem remédio. Uau, Rê. Foi o primeiro dia. E aí falam, mas ele tem um negócio que te dá arritmia, né? Não vamos entrar no nome para não fazer comercial. Que deixa o coração acelerado. Sim, acelera. É um estimulante. Mas ele não tem essa ação quando a pessoa tem um distúrbio. Que é a dopamina. Exatamente, porque as funções dele se encaixam com as tuas faltas. Sim. Né? Sim. Então, é um problema para quem não precisa. Quem não precisa fica excitado, fica agitado e o foco não muda. Não. A pessoa acha que está mais atenta e na verdade não muda nada. É só psicológico. A pessoa que faz um negócio desse, primeiro que é caro, é um remédio que mexe com o coração, que a pessoa tem que, eu que tomo com restrição médica, tenho que ficar fazendo exame rotineiro para saber periódico. Exato. Né? Tem que ficar monitorando o cardíaco, porque como ele estimula, eu posso ter uma taquicardia de repente, então eu tenho que ficar monitorando toda hora. E a pessoa que toma essa medicação para estudar, ela não toma 1, toma 2, toma 3. Eu tô em semana de prova todos os dias. E a medicina vai nessa, né? A medicina, ela pega esse lado do tipo, engolir os estudos. Você já imaginou ser pai de médico? A gente tem um comércio, né? Que seduz. Vende, o que você quer. Uhum. Né? Não é, deixou de ser sobre a saúde. Vira sobre o que você quer. O que você quer ser quando crescer. Exatamente. Então eu vou vendendo e você vai se alimentando. Do remédio a tudo. Exato. Né? E se eu posso pular processos... Melhor ainda. Melhor ainda. Porque se eu puder te vender uma concentração que você não precisa se esforçar... Nossa, que mágico! Agora! Mas ele morre amanhã. Exato, tem um ataque cardíaco. Aí, resolveu do quê? É que nem tomar energético. Também, nossa senhora, gente do céu. Te aprendi a tomar café. Você não tomava? Detestava. Por quê? Mas depois você aprendeu a tomar café, quer saber? Puro e sem açúcar. Na faculdade? Não, fazendo Uber. Mentira! Ai, mas você fazia de madrugada? Você fazia de noite? Virava às vezes, gente, direto. Você foi motorista de aplicativo. E aí, entrou uma vez uma médica no meu carro e viu o Red... A garrafinha. O negocinho ali do canto. E aí ela falou, quantos desses você já tomou hoje? Aí eu falei, 3. E rindo, né? Tô super feliz. Aí ela falou assim, pra quem que eu ligo quando você morrer? Aí ela começou a me explicar o que o energético faz com o nosso coração. Aí ela falou, toma café. Gente, eu tomo café hoje, não só pra me despertar, mas eu não sinto dor de cabeça, eu sinto disposição. Então, às vezes você quer um estimulante, você tá tomando remédio, toma um cafezinho, puro e sem açúcar. Se colocar açúcar, estraga. O gosto do café é o café mesmo. E aí eu tenho uma filosofia de vida pra isso. Se eu quero tomar café, por que não tomar o café do jeito que ele é? E na vida a gente é assim. A gente quer escolher isso, mas quer que isso seja aquilo. Quer mudar. Quer mudar o resultado da nossa escolha. Então, se o café é amargo, faz cara feia, mas engole ele amargo. Olha! Lição de vida! Tô pensando, falei que aqui tudo pode, gente. Menino, eu tô chocada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo de perguntar de você. Aí você perguntou da questão da fé, né? Então eu fui crescendo nisso. Fui me desenvolvendo na igreja, fui assumindo atividades, comecei a dar aulas, cantava no louvor. Cantar. Você canta até hoje? Hoje não mais tanto, mas hoje eu mais prego e tal. E aí fui me desenvolvendo nesse meio, mas aí chegou um momento que não dava mais pra eu continuar naquela igreja que ia me cobrar um casamento. Até tentei namorar uma menina por um ano, mas não funfou. Por que será, né? Não sei, é outro discurso. Tô com uma dúvida aqui, mas uma querida, tá casada hoje, feliz, e que bom. E eu não ia poder fazê-la feliz. Né? E eu também não seria. Então, algumas coisas começaram a se desconstruir. E aí, algumas pessoas começavam a me procurar. Porque eu comecei a ocupar uma posição de liderança. E as pessoas pensavam assim, ele tem alguns trejeitos, mas ele tá bem. Então, como que ele supera? Porque as pessoas vão se identificando, né? A maioria das pessoas que te procura como pastor, hoje em dia não tem mais essa? Ou a maioria é do público gay? Hoje eu faço parte de uma igreja afirmativa. Ai, né? que delícia. Então eu tenho um casal de pastoras, que são nossas pastoras presidentes.
vou dizer que 80%, 90% do nosso público hoje é um público que faz parte do LGBTQIA+, né? Mas os héteros também procuram, conversam, se abrem pra isso. Nós temos muitas vovós, mamães na isso igreja. é ótimo. Muito legal, que vai com o filho. Porque o né? filho tem uma opção não, ele tem um estilo de vida e como é séculos diferentes. E vamos acompanhar pra ver onde tá indo. E acaba ficando. Então é muito legal, assim, né? Então a minha vivência foi essa. Então a Bíblia eu trouxe como um objeto de infância, porque ele é um objeto de vida pra mim, na verdade, desde sempre. Foi por causa disso que hoje você conseguiu fazer tudo o que você consegue. E mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E eu acho incrível quando a pessoa consegue encontrar força na fé. Tem gente que procura força nas drogas, tem gente que procura força no café, tem gente que procura no trabalho. Mas na fé é muito louvável, porque a fé é uma coisa que você não palpa, você não tá aqui. Sim. É só você com você mesmo. E ela não é uma coisa que você vê, assim. A fé, você perdeu tudo. É verdade. Eu tenho um conceito da minha vida que, assim, a partir do momento em que eu perdi a fé em algo, é o momento que eu preciso me preocupar. Porque, pra mim, aquela situação passou do nível extremo da minha infelicidade ou da minha descontentação. E eu preciso cuidar disso. Porque se eu perder minha fé na recuperação disso, eu vou me adaptar e vou ignorar aquilo. Enfim, você como psicólogo deve imaginar que as casquinhas que a gente vai arrancando, né? E fingindo que não aconteceu nada, chega na fase adulta... Aparecem todas e falam, oi. Oi, meu amor, estou aqui. Quem é você? Eu sou o transtorno bipolar. Bem por aí. E isso, inclusive, responde a tua pergunta sobre a psicologia. Lá do começo, né? Sim. Porque na minha época de formação, eu tentei direito, passei por rádio e TV, muitas coisas. Mas e não se identificava. Não entendi o que era. E eu falava assim, acho que eu nasci só para ser pastor, então. Porque é o que eu amo fazer. E aí eu entendi que o pastor cuida. E quem cuida? O psicólogo. Então, eu consegui encontrar daqui uma vocação espiritual, ministerial, mas também uma vocação profissional. Claro. Né? É óbvio que no ambiente profissional a fé não se mistura, mas ela revelou quem eu sou em essência. E por que não fazer aquilo que a gente ama? Né? E se eu amo cuidar de pessoas, é o que eu faço, cuido de pessoas. Você cuida de pessoas e cuida de almas e de um menino lindo. Ai, meu Deus, gente, que história. Eu quero ver foto depois. Vai ver foto. A gente não posta aqui por conta de negócio de família, essas coisas a gente não vai fazer. Isso com o menino também, que ele é menor de idade, a gente não pode expor. Mas eu quero muito ver foto dele. Vou te mostrar. Eu quero saber agora de você. O que você imagina daqui a 10 anos da sua vida? Olha só, será que hoje eu vou contar em primeira mão um projeto de vida que eu tenho? Ai, conta! Ai, não sei. Conta ou não conto? Conta, porque você profetiza. Olha! O universo não entende o não, você só joga a coisa que você quer. Olha aí. Hoje o meu objetivo, eu quero criar um instituto de inteligência emocional com um braço social que cuide e profissionalize pessoas que viveram situação de violência doméstica. Então, acho que os meus próximos 10 anos tá mirando esse objetivo. Nossa, violência doméstica. Seja psicológica, seja física, seja financeira, seja familiar. E profissionalizante porque geralmente a pessoa que sofre, né, que está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, ela entra num lugar que ela se desqualifica. Ela tende a sair do mercado de trabalho, né? E aí é quando ela vai perdendo poder, ela entra nesse lugar de dominação. Porque agora o outro diz quem ela é, né? Então, acho que precisa ser um trabalho em conjunto de restauração emocional e também devolver a potência dessa pessoa. Devolver quem ela é. Então, eu quero muito desenvolver reabilitar esse projeto. Reabilitar pessoas, né? Entendo super. É um processo muito dolorido. Você passou por algum processo, de violência doméstica? Ou você tem alguém próximo que tenha vivido para ter esse estímulo? Eu acho que as pessoas... Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala de relacionamento tóxico e a gente fala assim, ai, fulano foi tóxico comigo. Eu acho que todo mundo é tóxico.
Né? A gente tem que sair desse lugar de, o outro... Não, você também é tóxico. Então, acho que todo relacionamento passa por um lugar de toxicidade, né? De controle e às vezes, de diminuição e das duas partes, né? Então, você vai se reestabelecendo e se reabilitando. E a clínica foi me trazendo mais contato com isso. O pastoreio também. Então, a gente faz os aconselhamentos e a gente vai vendo como as pessoas estão, como elas estão sofrendo, né? Então, acho que a gente precisa, com força e com ímpeto, olhar um pouco para esse lugar, né? De quem... Porque existe sempre na relação as duas pessoas, claro, e como eu disse, as duas podem ser papel. Tóxicas, mas tem alguém que termina e segue. Uhum. E tem alguém um que outro termina que e para. sofre. Tem alguém que para. Né? Ou esse que não consegue sair. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para esse lugar. Uma dúvida que me bateu aqui. Você não acha que nossa geração é a geração responsável por transmitir empatia para a sociedade? Porque os nossos pais não conhecem a palavra empatia. Se eu perguntar de empatia para minha mãe fala que é uma pessoa simpática. Porque a palavra empatia tem pouco tempo também no nosso convívio, né? De palavras que... Você imagina que daqui a 10 anos o mundo vai ser mais empático com seu filho e para acolhê-lo como adulto? Eu acho que a gente descobriu a palavra empatia. Eu acho que a gente ainda não sabe viver empatia. Né? Então, fulano não foi empático. Tá faltando empatia. Ciclano, escreve empatia. Né? A palavra é bonita, é legal. Mas a prática, ela é desafiadora. De se colocar no outro. No outro e acolhendo a diferença do outro. Isso é muito forte. A gente precisa aceitar a diferença do outro. Renata, eu não posso acolher teu sofrimento só se eu achar que ele é legítimo. Você não tem que julgar o meu sofrimento. Se o sofrimento você é meu. tá sofrendo! Exato! Você não tem que julgar o meu sofrimento se é ou não, porque é o meu sofrimento. Senão não é empatia, é identificação. Você acha e aí que eu faltou... não tô cuidando de você, tô cuidando de mim. Você não acha que falta um acolhimento, uma coisa assim? Porque a gente tá criando pessoinhas. E na criação, os nossos pais, por exemplo, era uma criação um pouco mais opressiva. Uma coisa mais rígida, uma coisa mais de... Você não pode nada, você não tem que chorar, engole o choro. E aí a gente vê, depois de adulto, que todos os traumas que acontecem, de pessoa que não sabe se expressar, que as pessoas não sabem demonstrar amor, enfim, por outros problemas, mas todos esses nessa construção da pessoa. Você, já tendo toda essa sua história, tendo seu filho, tendo todo esse seu lado acolhedor, assim, você acredita que seu filho vai ser uma pessoa mais acolhedora e mais empática do que você foi na idade dele? Eu quero esperar que sim. A gente não pode ser, né? Eu vejo nele atitudes que me surpreendem. Que me enchem os olhos, que eu tenho orgulho do ser humano. Que, ao mesmo passo que eu consigo ver atitudes que me espantam. E que eu falo, se eu não chegar perto, se eu não ajudar, acho que pode... Né? Dá ruim. Então, acho que a educação é isso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, potencialize as qualidades e diminua os defeitos. Então, eu preciso chegar nele e diminuir o que não é bom. Falar, Arthur, vamos jogar isso aqui para baixo, não vamos tratar assim, não vamos falar assim, vamos fingir que não existe esse tipo de comportamento. Agora, esse aqui, meu filho, vamos fazer, olha que legal, isso. Estimular sentimentos positivos. Exatamente. Vini, foi um prazer, assim, inenarrável te conhecer. Eu queria ficar mais horas conversando sobre outros assuntos, que a gente tem muita coisa pra conversar. Mas a minha ideia aqui no Tudo Tudo Pode é que a gente traga assuntos pras pessoas nos chamarem pra falar, olha, eu quero que vocês falem mais sobre isso, sobre aquilo. E o Vini, como psicólogo e pastor e pai e um ser humano incrível, tem muito pra nos ensinar. Então eu queria deixar aberto aqui, se você puder retornar pra gente falar sobre outros assuntos. Que eu tenho vários, inclusive relacionamentos tóxicos é uma coisa que a gente pode conversar de novo, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Mas eu quero te agradecer, eu queria que você passasse suas redes sociais, que você passasse seu contato e dizer uma palavrinha pro pessoal que tá te assistindo. Uau! Bom, você me encontra no Instagram, tá? @MarcusViniciusPsico, tudo com U, tá, gente? MarcusViniciusPsico. Também tem meu WhatsApp, que eu vou disponibilizar pra vocês, 11 95283 4148. 11 95283 4148. Me senti a Aracida Top Term, né? Só faltou a vozinha tremendo.
E, bom, uma mensagem é que a gente sempre pode recomeçar. A gente pode sempre ressignificar. Eu tenho uma palavra que tá brilhando dentro de mim, reset, né? Reconfigurar. Não dá para voltar na estaca zero, mas dá para dar um outro sentido. Então você só vai continuar vivendo o resultado de hoje, que talvez você não queira mais, se você não quiser olhar para trás com atenção e fazer as alterações necessárias para ter o futuro que você espera. Então, reset para você. Muito obrigada. Ai, gente, que incrível, incrível. Quero agradecer muitíssimo o podcast no bar. Agradecer esse estúdio incrível, maravilhoso, super temático, super colorido, que tem tudo a ver com a gente. Tem outros estúdios aqui, se vocês quiserem conhecer, sigam o @ deles, vão lá no Instagram deles e confiram os outros estúdios que são incríveis. E quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês que acompanharam aqui até o final. Um beijo grande e não esqueça, semana que vem, aqui, tudo pode. Be strong.